Seguindo aqui, pessoal, nosso segundo vídeo aí, vamos continuando aqui, nosso segundo vídeo, fazendo sequências de intervenções comportamentais para sintomas de ansiedade. A sequência de intervenções comportamentais é semelhante no tratamento de diferentes transtornos de ansiedade. Primeiro, o terapeuta avalia os sintomas, os gatilhos de ansiedades e as estratégias de enfrentamentos existentes, né? Depois, são definidos alvos específicos de intervenções que irão nortear o curso da terapia. Em seguida, ensina-se as habilidades básicas ao paciente para enfrentar os pensamentos, sentimentos e comportamentos que caracterizam o transtorno de ansiedade. E por final, essas habilidades são usadas para auxiliar o paciente a expor sistematicamente a situação que provoca ansiedade. Legal até aí? Vamos seguindo aqui. Aqui nós vamos falar do passo 1 agora, do passo 1, que seria a avaliação de sintomas e gatilhos de estratégias de enfrentamento. Ao avaliar o transtorno de ansiedade, é importante delinear claramente os eventos. Os eventos ou memórias ou fluxos de cognição, que servem como gatilhos para a resposta de ansiedade, são os eventos. Os pensamentos automáticos, sabemos aí que os pensamentos automáticos são erros cognitivos de esquemas subjacentes envolvidos na reação exagerada ao estímulo temido, né? A pessoa tem lá, teme a altura, como a gente citou aí, mas antes, né? E 3 aí, as respostas emocionais e fisiológicas. E 4, os comportamentos habituais, como sintomas de pânico ou até mesmo a evitação. A gente vai seguir aí. Assim, todos os elementos do modelo cognitivo comportamental básico são avaliados e considerados ao desenvolver a formulação e o plano de tratamento. Lembra da nossa formulação de caso lá? Os métodos da avaliação geralmente utilizados na TCC estão detalhados no capítulo 3 lá. A gente sabe, né, que foi falado isso no capítulo 3. E a principal avaliação é a entrevista, voltada para a identificação de sintomas, a chave dos gatilhos mentais de ansiedade e a cognição dos comportamentos mais importantes. Bacana até aí, pessoal? Vamos passar agora para o nosso próximo passo, que é o passo número 2, identificação de alvos para a intervenção. Não é raro que um indivíduo tenha múltiplas manifestações de ansiedade. Sim, às vezes o paciente prefere começar atacando seu problema mais desafiador por ser vitalmente importante para eles ou porque as pressões do meio estão exercendo alguma pressão sobre eles, né? Exemplo aí dessa pressão, às vezes a ansiedade em relação a uma entrevista de emprego, quando o paciente está desempregado e quase sem dinheiro. Se em seu julgamento o paciente precisa de mais alguma experiência antes de conseguir abordar de maneira eficaz a situação, você pode dividir o problema global em partes menores, de uma maneira semelhante à abordagem do planejamento de tarefas graduais, que nós falamos no capítulo 6. Estabeleça como objetivo uma determinada parte do problema para atenção imediata, seja começando por atacar a situação mais difícil ou por facilitar o caminho para a terapia de exposição de uma maneira gradual. O treinamento das habilidades básicas também pode ser muito importante, uma ótima ferramenta para isso. Legal? Vamos seguindo aqui agora para o nosso terceiro passo, treinamento de habilidades, né? Treinamento de habilidades, pessoal, eu vou pedir uma extrema atenção aí nesse sentido, porque a gente precisa passar essas habilidades para os nossos pacientes e isso requer treinamento até mesmo do próprio terapeuta, né? E esse primeiro treinamento do relaxamento, o objetivo é deixar o paciente relaxado. Como que seria? Lá na tabela 7.1, na página 127, tem detalhe por detalhe. Eu não quis passar aqui essa tabela inteira na íntegra, porque senão ia ficar muito longo os vídeos e a gente já falou sobre isso. Vídeo longo, ninguém quer assistir. Então assim, eu vou fazer um resumo e depois vocês, por favor, leiam a tabela na página 127. O treinamento de relaxamento, pessoal, consiste em você pedir para o paciente
force sua mão, force, 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 eu vou falar aqui bem diretamente, rasgado mesmo. Aperte sua mão até chegar no 100, até chegar no 100. Quando chegar no 100, você solta de uma vez, relaxado, zero. Aperte o punho, force o joelho, e vai relaxando o corpo da pessoa inteiro nesse sentido, entendeu? Primeiro pede para ela apertar muito, muito, muito a mão, assim, ou sentir mesmo aquele músculo ficando bem rígido, bem rígido, bem rígido, até chegar no momento que ela fala, 100, aí você solta de uma vez e chega a zero, que ela vai relaxando, sentindo aquele músculo. Isso é o treinamento do relaxamento, tá? Mas aí, como eu falei, leio lá na página 127 essa questão que vai ser muito importante, uma técnica muito bacana de se usar, pessoal. Parada de pensamento. Parada de pensamento é legal, gosto bastante, uso bastante com os meus pacientes, né? Quando você reconhece que está no pensamento disfuncional, você vai dar um comando mesmo, interromper mesmo aquele pensamento. E eu uso bastante isso também, viu, pessoal? Isso é bem legal. Você vai dar meio que um comando assim, pare, deixe de pensar assim. O comando pode ser um pensamento interno ou mesmo você pode falar em voz alta, dependendo do lugar que você estiver, né? Dentro do ônibus isso não funciona muito legal não, mas né? Vai de cada um. Aí assim, dê um comando de voz ou um pensamento de voz, pare de pensar sobre isso, deixe de pensar assim, pare. E você pode evocar uma imagem para reforçar o comando. De repente um sinal de pare, um semáforo vermelho, um triângulo. Você usa essa imagem mental para reforçar isso. Mude a imagem para uma cena agradável ou talvez até mesmo relaxante. A imagem deve ser algo criado em sua mente, como a lembrança de férias, o rosto de uma pessoa agradável, talvez o rosto de um bebê que você goste, obviamente, né? Porque às vezes um rosto de um bebê que chora e você não gosta, não vai ser legal, né? A imagem positiva, pessoal, vocês entenderam até aí, né? A imagem positiva que vai ser trocado por aquele pensamento que você quer tirar tirar. A parada de pensamento é isso. Parei esse pensamento, quero colocar outro no lugar. Legal? Falando a grosso modo é isso. E a distração? A distração, existe um leque de outras possibilidades para ajudar o paciente a usar a distração para diminuir o impacto de pensamentos intrusivos ou de preocupação. As distrações comumente usadas são ler, cinema, envolver-se com um hobby, trabalho manual, socializar com um amigo e tal, mas claro que o paciente não pode usar essa distração para fugir daquelas questões que estão sendo voltadas para o seu tratamento. Então, vou usar uma distração que é a internet e tal, não sei o quê, para fugir daquela atividade que o psicólogo passou para mim. Isso não. Então, a distração, ela é mais assim, você pode usar a técnica da distração com uma parada de pensamento, entendeu? Você vai usar essa distração como essa técnica da parada de pensamento. Funciona muito bem. Desculpa aí, pessoal. Seguindo aqui, descatastrofização, né? A descatastrofização eu falei um pouquinho antes, vou dar uma ótima resumida aqui. É você fazer uma estimativa da probabilidade de acontecer algo catastrófico. Pede ao paciente classificar uma crença em uma escala de 0 a 100. Qual a certeza absoluta disso acontecer? Anota o resultado. Avalie as evidências a favor ou contra da probabilidade de acontecer um evento catastrófico. Monitore a ocorrência de erros cognitivos do paciente, não se esqueça disso. Questionamento socrático para ajudá-los a discriminar entre os temores e fatos. O que é fato, o que são temores, preste atenção nisso. Revise a lista das evidências e peça ao paciente para refazer as estimativas da probabilidade de ocorrer uma catástrofe. Normalmente, deve haver uma queda do valor original do passo 1, se a estimativa da probabilidade aumentar e a preocupação se tornar mais crível, indague sobre as evidências no passo 2, que fizeram com que resultados temidos processassem mais provavelmente, aplique o método de reestruturação cognitiva, aquele que a gente falou lá no capítulo 5, né? Trabalhando com os pensamentos automáticos. Avalie a percepção do controle, pedindo aos pacientes para classificarem até que ponto acreditam ter controle sobre a ocorrência dos resultados. Utilize a escala de 0 a 100, legal? Crie um plano de ação para saber se realmente isso vai acontecer, como acontecer, é um plano de ação, todo mundo aí está tranquilo em relação a isso. Desenvolva um plano para enfrentar a catástrofe se ela acontecer.
reavalie a percepção da probabilidade de resultado catastrófico, bem como o grau de percepção. E faça uma análise perguntando ao paciente como foi falar sobre seus pensamentos catastróficos. Dessa maneira, reforce o valor da descatastrofização como parte do plano de tratamento. Legal? E o retreinamento da respiração. O retreinamento da respiração geralmente é utilizado no tratamento de transtorno de pânico, pois a hiperventilação é um sintoma frequente do ataque de pânico. A estratégia mais frequente usada para o retreinamento da respiração para ataque de pânico começa por pedir ao paciente para aumentar o ritmo da respiração. Antes de reduzi-lo, o paciente pode ser instruído a respirar rapidamente por um curto espaço de tempo, máximo de 1,5 minutos, para reproduzir a respiração na vivência de um ataque de pânico. O próximo passo é pedir ao paciente para tentar respirar lentamente até colocar controle normal sobre a sua respiração. Entendeu? Legal até aí, pessoal? Agora, a maioria dos pacientes de transtorno de pânico relata que esse exercício se aproxima muito do sentimento de um ataque de pânico. Assim, é muito útil você amenizar os temores catastróficos em relação a resultados possíveis, explicando o que pode acontecer fisiologicamente. Você vai ter respiração, tal, com calma, com cautela, falando, né, o que pode acontecer com a aplicação dessa hiperventilação, entendeu? E o terapeuta pode ajudar os pacientes, né, a se controlar a respiração por meio de ensaio e os métodos, né, de desaceleração da respiração. Legal, pessoal? Vou finalizando esse vídeo por aqui e nós voltamos para falar do quarto passo. Até daqui a pouquinho.